Veja a entrevista conversa hoje com a advogada Priscila Correia da Fonseca, apelidada como Priscila, a rainha dos divórcios. Ela tem 37 anos de carreira e já atuou em aproximadamente 3.300 ações, o que dá uma média de 90 divórcios por ano. No Brasil, 153 mil pessoas se divorciam por ano. Doutora Priscila, quanto tempo durava um processo de separação e quanto tempo vai passar a durar com a aprovação da emenda que modifica o processo de divórcio? Uma pessoa que já se encontrava separada tinha que aguardar o decurso de 1 ano para poder converter a separação em divórcio. Este prazo não existe mais. Então, uma vez feita a separação, o divórcio pode ser imediato. Facilita para quem, por exemplo, ia se separar consensualmente, levando ao juiz já pré-acordado a questão das visitas, da guarda, do patrimônio, dos alimentos, iria submeter à homologação judicial uma separação consensual ou levar ao cartório um acordo de separação. Então, essas pessoas não vão precisar mais se valer da separação para depois obter o divórcio. Já faz o divórcio direto. Qual que é a diferença entre separação e divórcio? Entendia-se até a entrada em vigor da lei que a separação não punha fim ao vínculo matrimonial, só o divórcio. Hoje em dia é possível não fazer a separação e ir diretamente para o divórcio, independentemente de se aguardar qualquer prazo. Mas, se houver necessidade de discutir a culpa, então é necessário recorrer-se ao processo de separação. Nós não temos no direito brasileiro o divórcio culposo. A senhora se tornou conhecida por preferir os divórcios que se transformam em grandes batalhas judiciais. Você acha que com a nova lei o volume de trabalho vai reduzir? Não, porque o volume de trabalho que eu tenho diz respeito às separações. A questão da culpa, a divisão da partilha, a questão dos alimentos, a questão da guarda, das visitas. E este problema vai existir, vai continuar existindo. E de uma maneira geral, o que muda para os advogados com a nova emenda? Evita o processo de conversão de separação em divórcio, que era um processo muito simples, que levava 3, 4 meses, normalmente, e que praticamente não dava trabalho. Há quem diga que essa nova norma ela banaliza o casamento. A senhora concorda com isso? Não, o divórcio já existia e aquele prazo que a lei requeria entre a separação e o divórcio, que era um prazo outorgado para que as pessoas pudessem refletir melhor sobre a separação, até dissolver definitivamente o vínculo matrimonial, na verdade era um prazo inócuo. Eu acho que aqui no escritório nós não temos uma reconciliação a cada 5 anos. Não temos nem isso. Hoje em dia vem muita gente me consultar para saber como é que deve se preparar para se separar. E isso é muito bom porque quando a pessoa vai se separar, ela já está com a vida mais ou menos organizada e está preparada para enfrentar ou o litígio ou a própria separação. Entendi. Vem como para pedir um conselho mesmo. Exatamente, exatamente. Doutora, um mundo em que é mais fácil se separar, mais fácil se divorciar, é um mundo melhor ou pior? Essa nova lei, ela só eliminou aquele processo da conversão da separação em divórcio, eliminou o prazo para o divórcio direto, sob esse aspecto ela facilitou a vida. Mas ela não torna o mundo melhor e nem pior. Ela pode ter facilitado, vamos dizer, acho que em 10% o processo de um desfazimento de uma sociedade conjugal. Eu acho que o que tornaria o mundo melhor seria que as pessoas refletissem mais quando fossem casar. É justamente isso que eu ia perguntar. Como advogada, qual o seu principal conselho para as pessoas que decidiram se casar? Em primeiro lugar, antes de casar, pensar muito, entender a questão do regime patrimonial, que poucas pessoas entendem a respeito do que significa casar, por exemplo, com o regime da separação total de bens ou no regime da comunhão parcial. As pessoas casam sem saber sobre o que significa aquele regime de bens e, principalmente, antes de se separar, que reflitam muito. Eu canso de mandar embora muita gente aqui do escritório, muito cliente, dizendo, olha, vai para casa, pensa, dê um tempo, você não está maduro o suficiente para se separar. Muitas vezes indico psicólogos, terapeutas, terapias de casal, etc., para que a decisão não seja precipitada. E como que você percebe que essas pessoas não são maduras? Aí é o know-how de 37 anos de profissão. A pessoa senta aqui na minha frente, eu sei se ela efetivamente está decidida a se separar ou não. Muito obrigada pela entrevista. Imagine.
Veja a matéria completa sobre a aprovação da emenda que facilita o processo de divórcio no site de Veja. O endereço é veja.com.br.